Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina Peregrina. Eu me chamo Caroline Freitas, tenho 28 anos, faço parte da missão Casa Mãe Sementes do Verbo aqui em Palmas, Tocantins. Na primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Cariate Arbe, que é Hebron, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas: Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, em frente de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu: E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra? Deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: Guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei essa terra, ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para o meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento. Mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Isaque tinha voltado da região do poço de Laai-Roi e morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na sua tenda, na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte da sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, a liturgia nos traz essa bela leitura do livro do Gênesis, onde narra o finalzinho ali da vida do patriarca Abraão e de sua esposa Sara. Abraão e Sara como esse casal que foi um grande testemunho de fé, de abandono em Deus e na sua providência. E também, lembrando que foi por eles que se deu início à história da salvação da humanidade. Nessa mesma passagem é narrado o início da história de Isaque e Rebeca. Então, um encontro aqui magnificamente planejado, preparado pela providência divina. Então, a liturgia de hoje nos faz meditar sobre a fé, a confiança em Deus e a confiança em sua providência. Então, Deus cumpre com aquilo que Ele nos promete. Então, Deus não engana, Deus não mente. Então, meu irmão e minha irmã, você que acompanha essa Lexio Divina hoje e espera a realização das promessas de Deus na sua vida, continue confiando em Deus, continue esperando e confiando na providência divina, porque Ele há de realizar da maneira mais bela aquilo que Ele te prometeu. O salmo de hoje, Salmo 105, 106. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece?
Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Então, o Salmo de hoje vem nos convidar a dar graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então, hoje a liturgia nos faz fazer memória de todas as bondades de Deus nas nossas vidas, e dar graças a Ele por tudo que Ele nos fez. O Evangelho, do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13, vai dizer: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a leitura do Evangelho de hoje refere-se aos chamados de Mateus, um cobrador de impostos em que Jesus chama a segui-lo. Então, Mateus, com toda a prontidão e radicalidade, deixa todo o seu trabalho para seguir Jesus. Então, o chamado de Mateus para nós hoje é uma demonstração de que a graça de Deus é para todos. Ela está disponível para todos, independente do nosso passado. Pois Deus é misericórdia e Ele mesmo diz que Ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores, aqueles que precisam da salvação. Tenham todos um bom dia e Deus vos abençoe.